Minhas irmãs, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite para cada um de vocês. A palavra de hoje é renúncias. E eu quero utilizar o texto de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo de número 11, que diz assim: Amado, peço-vos como a peregrinos e a forasteiros, que abstenhais da concupiscências que combatem contra a alma. Amém? Aplique Deus esta palavra nos nossos corações para que possamos buscar mais a Deus, se aproximar mais dele e ser mais santos, mais puros na presença do Senhor, para que possamos ter uma sociedade mais santa, mais pura, mais justa, né? mais purificada na presença do Senhor. Porque são tanta maldade, crime, ódio, vinganças, mentira, contendas, guerras, desprezos, desigualdades e etc. Né? A gente buscando mais ao Senhor, a gente busca mais aquilo que é justo para as nossas vidas. Não é? Queridos, há pouco eu falei sobre os apóstolos que tiveram mais intimidades com o Senhor, né? E eu não citei o nome, e agora vou citar, né? Que eram Pedro, Tiago e João. Esses três que eu falei dos demais apóstolos eram mais que se aproximavam, mais que tinham intimidade com o Senhor. Tiago era o meio-irmão de Jesus. No começo ele não aceitava a missão, né, de conduzir o rebanho depois da morte de Cristo. Mas depois entendeu o seu chamado e tomou ali a responsabilidade e o compromisso. Pedro é aquele homem sanguíneo, temperamental, gênio forte, que através da doutrina, dos ensinamentos, dos sermões das montanhas, ele foi modificado, mudado e teve a sua vida firmada na presença do Senhor e também conduziu o rebanho. Também, por último, João. João é aquele que escreveu o Evangelho de João, escreveu 1 Pedro, 2 Pedro, 3 Pedro e escreveu o livro de Apocalipse. Né? Esses três, eles foram conhecidos como as colunas da igreja. Né? Eles que tiveram a responsabilidade e o compromisso de cuidar e de conduzir o rebanho, tanto no sentido espiritual, quanto no sentido teológico e também moral relacionado à sua conduta. A palavra Pedro, porque eu quero falar de Pedro, né, no sentido teológico ou no sentido apostólico, a palavra Pedro significa pedra ou rocha. Né? No grego, o nome Pedro significa Petrus, e no latim é Petrus. Né? Ambas os nomes têm a mesma conotação, que traz firmeza, apesar de o nome em si, Pedro, no português, ela traz para a gente uma moral, é forte o nome, Pedro, olha, tem nomes que ao citar, em si já é forte, né? Sem falar da raiz da palavra, da conotação, da sua tradução, do seu significado, fala muito, né? Então, Pedro é aquele que vai conduzir o rebanho e aquele que vai tratar com firmeza. E Pedro vai cuidar desses irmãos ali no século I, ali no Oriente Médio, chamando o povo, os judeus, para se aproximar mais do Senhor, a se aprofundar nas Escrituras, para que eles fossem mudados a maneira de ver as coisas, seu agir, seu comportamento, levando o povo também a maximizar a sua vida espiritual, a sua santidade, otimizar, né, o seu comportamento com o Senhor, e assim eles resistiriam ao pecado. Não há forma da gente buscar mais santidade do que a gente, se não renunciar o pecado, o desejo, né? Porque todos os dias, todos os momentos, isso estava batendo na porta dele, na mente, na consciência, puxando, né, para desagradar a Deus, para pecar, para desobedecerem. A mesma coisa também nos dias de hoje, nós também, no século XXI,
Nós também passamos por isso. Então, o chamado de Pedro para levar o povo à santidade, e hoje também as Escrituras, Deus também nos chama através da carta de Pedro, para que a gente possa também ser mais santo na presença do Senhor. Entendeu, irmão? E aqui Pedro está dizendo, olha, vocês são peregrinos, vocês são forasteiros, vocês não vieram a este mundo para viver eternamente. Jó, ele disse, olha, nu eu vim e nu eu voltarei, do pó eu vim e do pó eu voltarei. Nós fomos criados do barro, da terra, e é nisso que nós voltaremos para lá. Também o livro de Gênesis fala isso, que Deus nos fez do pó da terra, e a gente veio a este mundo e vamos voltar. Por isso, Pedro, ele diz que eles eram peregrinos e forasteiros. Nós também somos peregrinos e forasteiros. Nascemos, estamos crescendo, envelhecemos e morreremos. E depois ressuscitaremos e viveremos eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, olha, eu peço como peregrinos, vocês só estão aqui de passagem. A outra coisa ele diz assim, eu peço que abstenhais. O que é abster? Significa rejeitar, deixar, abandonar, renunciar ou lutar para não praticar. Então Pedro ele pede para que os irmãos rejeitem. Esse abster é rejeitar. Rejeitar o quê? A concupiscência. O que é concupiscência? São desejos carnais, porque essa palavra concupiscência é uma palavra grega, significa desejos, e ele está ligado à imoralidade, ao pecado, e pode ser desrespeito à palavra de Deus, pode ser desobediência, pode ser atitudes pecaminosas, pode ser raiva, ódio, maldade, homicídios, mentira, contenda, inveja, orgulho, altivez, intolerância, muitas coisas. E ele diz, eu peço para que esses desejos não consumam você, mas ele está mais ligado aos desejos carnais, à imoralidade, para que você não se torne ou não volte a viver uma vida imoral e esteja dentro da imoralidade, da perversidade, onde tudo é permitido e onde nada é errado. Se nós olharmos direitinho, estamos vivendo isso aqui. E aqueles que lavaram a sua vestimenta no sangue do Cordeiro não podem estar vivendo dentro desse pensamento, dentro dessa prática, irmãos. Aqueles que entregaram a vida para Jesus, eu estou falando de religião, eu não estou falando de entidade, não estou falando de placas de igrejas, de nome de igreja, porque se nome de igreja, se placa de igreja salvasse, ela não ficaria do lado de fora, ela ficaria do lado de dentro. Mas Cristo vai vir buscar um povo, dentro de um povo, vai vir buscar uma igreja lavada e redimida no sangue do Cordeiro, dos quais a gente não vai estar vivendo pelo que as pessoas acham, pelo que as pessoas pensam, por causa de um pequeno grupo, ou por conta de uma determinadas pessoas que falaram. Se vocês vão ver aqui, Pedro também está combatendo mais acima contra os falsos apóstolos, os falsos mestres, os falsos profetas, estão combatendo para ver uma vida de retidão às Escrituras, uma vida de santidade, uma vida que glorifica a Deus. Ele diz, porque combate contra o quê? Contra a alma. O que é a alma aqui? Está falando não somente da vida, mas da mente, da psique, irmãos. A mente que nos influencia a desejar ou a rejeitar, porque é eles que combatem, que faz muitos deixarem de seguir o caminho de Jesus Cristo, o caminho do Evangelho, o caminho da renúncia, o caminho do abandono, o caminho da rejeição, o caminho que diga, eu não quero praticar isso, eu não posso, porque Deus me chamou para viver uma vida santa, e eu tenho que ser santo. 1 Pedro 1,15 diz, e o 16, aqueles que vos chamam é santo, porém sede santo, porque o Senhor é santo. Então, quero encerrar dizendo, queridos, nós não podemos nos acostumar com esse mundo, mas a gente deve transformar esse mundo pela renovação do nosso entendimento, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, 1 e 2. Quero deixar esse texto aqui para a nossa meditação. Renúncia, a palavra é, renuncie às coisas que não é de Deus, que não agrada ao Senhor, tá bom? Que a presença de Deus e Cristo Jesus e o Espírito Santo seja constantemente sobre as nossas vidas, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Um grande abraço em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço.